Então, fomos apresentados ao encéfalo e agora vamos falar um pouco sobre os lobos funcionais. Então, o cérebro, né, lembrem-se, né, encéfalo é uma coisa, cérebro é outra, certo? Eu acho que aquela imagem ali é importante para que vocês consigam visualizar bem, né, a diferença das coisas. Falando aí do encéfalo, né, o encéfalo, o cérebro está dividido em várias partes. Nós temos aí na imagem, né, o lobo frontal, né, o pessoal da edição vê aí como é que fica melhor, se coloca o slide inteiro na tela, vocês decidem aí, tá? Além do lobo frontal, há o lobo parietal, né, que voltado aí para a parte de linguagem, né, a parte sensorial. Temos a parte chamada lobo occipital, que é a parte relacionada ao processamento. Veja como elas estão muito próximas ao cerebelo, parte importantíssima para o funcionamento do todo e que não é atingida em casos de encefalopatia crônica da infância, né? A paralisia cerebral. Nós temos o lobo temporal e vejam que são várias partes. E cada partezinha dessa é responsável por uma ação ou por um conjunto de ações que no todo, né, contribuem para esse processo de aprendizagem. Então, umas voltadas para a parte mais sensorial, outra para a parte de processamento, tá, daquilo com o qual nós temos contato. E nesse slide 14, né, nós temos aí uma visualização dos neurônios. Nós temos uma imagem, de fato, captada do cérebro, e do outro lado, nós temos uma imagem de uma laranja. Né? Mas para que uma laranja no meio de um slide, né, que trata de neurociência? Veja, é uma imagem que eu gosto de trabalhar como exemplo, assim como a Cristiane de Carvalho, né, que é uma estudiosa da neurociência, né, isso eu aprendi com ela, inclusive. Né, e aí eu trago o exemplo que é dela e ponho os créditos. Ela sugere essa imagem, e aí eu adoto também como uma espécie de comparação, certo? Para ficar mais clara sobre a divisão das partes que compõem o neurônio. E o que é que a gente pode utilizar dessa imagem para dar fôlego a essa comparação? Vejam, o que é que a gente tem aí na laranja? A gente tem uma borda branca, certo? Tenta fazer a relação com a imagem ao lado. Temos uma borda branca, é como se fosse o córtex cerebral, tá? A massa encefálica, a massa cinzenta, nela estão os neurônios, estão bem juntinhos. E aí você tem mais adiante os gomos da laranja. O que seriam os gomos da laranja? Seriam o corpo do neurônio. E aí você tem o branquinho da laranja, né, e do meio. O branquinho do meio é o núcleo. Seria o corpo caloso do neurônio. E esse branquinho do meio, né, o corpo caloso, ele divide o hemisfério esquerdo do direito do nosso cérebro, certo? Então, aí é só uma apresentação em termos de imagem. Vamos agora especificar um pouco mais essa imagem, associando ao funcionamento, certo? Então, vamos lá, a estrutura do neurônio em si. Ali foi só uma apresentação. Aqui vamos às partes e o seu funcionamento. Então, nós temos aí, né, o núcleo, acho que vocês veem bem aí, porque é uma das partes maiores da imagem do neurônio, é o núcleo. E aí você tem, né, próximo ao núcleo, o axônio. Conseguem localizar aí o axônio? Né? Repetindo, se o Marinho quiser, deixa o slide todo na tela, tá? O que é o axônio? O axônio é uma parte extensa. Ela comunica um neurônio, tá, com outro neurônio. O axônio é o corpo do neurônio. Ele vai ligar um neurônio a outro. Tem alguns grandes, tão grandes, que tem neurônios tão grandes que chega até a ponta dos dedos dos nossos pés. Né? Então,
Quando a gente diz, né, fulano pisou numa pedra, ou eu pisei ali num pedaço de vidro, né, e numa agulha, e doeu, né, antes de sentir aquela dor lá no dedo, ele sentiu a dor no cérebro. A gente diz isso. Por quê? Porque aquilo ali, né, o axônio, o corpo do neurônio, ele capta, né, e leva fazendo sentido no cérebro. E é por conta disso. Né, está lá no cérebro o neurônio, mas o axônio faz com que ele chegue aí a todas as partes do nosso corpo. Nós temos aí, vejam se vocês localizam aí na imagem, essa parte amarelinha do corpo do neurônio, chamada de bainha de mielina. Ela é que faz com que haja a transmissão sináptica, ou seja, a comunicação de um neurônio com outro rápida. Então, ela é uma gordurinha, né, que faz com que haja comunicação rápida entre os neurônios. Quanto mais mielina, mais rápida a comunicação de um neurônio com outro. E aí o problema, por exemplo, das drogas, que algumas drogas específicas, que algumas das nossas crianças e adolescentes, vou falar mais das crianças e dos adolescentes, que são o nosso principal público-alvo na educação básica, tá? E nós vamos ver aqui, nós vamos ter uma sessão formativa sobre drogas, né? E nós vamos falar sobre isso. Então, algumas drogas muito específicas, elas atingem em cheio a bainha de mielina. Então, elas destroem essa gordurinha que protege parte do corpo do neurônio e isso acaba com a conexão de um neurônio com outro, trazendo sérias implicações para o processo de aprendizagem do sujeito, certo? Então, tem essa gordurinha em amarelo aí no slide, que é responsável por essa comunicação, tá? De um neurônio com o outro. E o que é que nós temos aqui mais que vale a pena destacarmos? Nós temos os dendritos. O que é que eles vão fazer? O que é que eles farão? Eles farão a comunicação entre os neurônios para que ocorram as sinapses, tá? Nós vamos ver aqui o que são as sinapses. No slide seguinte, nós vamos tratar disso. Então, a bainha de mielina, que ela é responsável pela rapidez dessa comunicação, e os dendritos, eles vão trabalhar em prol dessa comunicação de um neurônio com o outro. E aí, essas sinapses, né, elas se dão de que maneira, né, de que forma? Bom, elas se dão de duas maneiras. Temos as sinapses elétricas e as químicas. As químicas que ocorrem por meio de medicação. Então, por exemplo, o sujeito tem depressão, vai ao psiquiatra e ele vai prescrever uma medicação adequada para o caso específico do seu paciente. Então, aquela medicação, ela vai provocar sinapses químicas. Então, o sujeito tem ansiedade, né? Ansiedade precisa ser tratada com medicação. A depender, né, do grau, o sujeito usa a medicação durante muito tempo. Se ele não tem um outro suporte, uma outra orientação, precisa da medicação. E essa medicação vai provocar sinapses. Então, são sinapses químicas. E tem medicações, inclusive, que fazem com que haja modulações nos neurotransmissores. A gente pode falar de dopamina, de serotonina, por exemplo, certo? E os tipos de neurônios? São 4 tipos com diferentes ramificações. Essas ramificações, lembrem-se lá da imagem anterior, são os dendritos, que fazem a comunicação entre um neurônio e outro com a ajuda da bainha de mielina, responsável pela rapidez na comunicação. E aí eu peço que vocês vejam essas imagens, cuidem, porque ela nos ajuda a compreender o processo de funcionamento do cérebro, certo? Vocês já leram, porque nós já indicamos textos, né? Algumas leituras indicadas. Antes de assistir a esse vídeo, vocês já fizeram a leitura. Isso já ajuda nesse processo de aprendizagem. E para ajudar também esse processo, eu peço que vocês observem bastante essas imagens, porque ela nos ajuda a compreender o funcionamento cerebral, tá? E aí eu peço, quando vocês forem ler os textos, vocês leiam os textos associando
essas imagens, buscando materializar as imagens sobre o funcionamento desse cérebro, certo? E aí, falando dos neurônios, né? Os neurônios, né? Eles são divididos em 4 partes, lembrando que eles estão, né, são responsáveis pelo funcionamento do cerebral. O cérebro não é o todo, o cérebro é uma parte do encéfalo, então é importante que conheçamos essas diferenças para saber como é que funciona adequadamente, né, as nossas estruturas cerebrais. E aí, falando especificamente de neurônio, de tipos, nós temos 4. O neurônio bipolar, o unipolar, o multipolar e a célula piramidal. Então, são 4 tipos básicos de neurônios que nós temos. Tá? E vejam aí, tentem visualizar nesses neurônios. Nós temos o núcleo, certo? O que é que vocês veem mais aí? Tentem ver o corpo do neurônio, né? O axônio, a bainha de mielina, ok? Os dendritos, que são as ramificações, né, que vocês estão vendo aí nos neurônios, né? E lembrando, alguns são enormes, né, que se espalham aí pelo nosso corpo. Falando ainda sobre neurônios, vamos falar um pouquinho agora das células glia. O que podemos dizer sobre as células glia? Vocês têm aí, né, as partes que a compõem. Nós temos o astrócito, né, o oligodendrócito também. Estão percebendo na imagem? Eles são responsáveis por manter os neurônios saudáveis. Né? O neurônio é uma coisinha bem pequenininha, né, mas é formado por várias partes e cada uma dessas partes tem uma função específica. E aí, para nós termos os neurônios saudáveis, nós precisamos que essas 2 partes estejam funcionando muito bem. Se elas não estão funcionando muito bem, alguns problemas no processo de aprendizagem começam a aparecer. Então, nós temos aí, né, o astrócito e o oligodendrócito, que são responsáveis por manter os neurônios saudáveis. Se nós tivermos problema no astrócito, por exemplo, né, não sei como é que está na tela aí de vocês, né, no smartphone, ou no tablet, ou no computador, ou na TV, no nosso aqui está rosa, tá? Rosa, né, lilás, pink, o astrócito é a partezinha rosa, certo? Se nós tivermos, né, se o sujeito tiver um problema no astrócito, hoje o problema no astrócito é identificado, por exemplo, como uma das causas do autismo. Uma das causas, né? Porque existem diferentes causas. Então, o astrócito, ele é responsável por uma espécie de limpeza no neurônio. Sem isso, é como se o neurônio ele não fosse bem alimentado pelas proteínas e energia, né, que precisaria ter para funcionar. É como se, né, isso passasse, né, tangenciasse, mas uma vez o neurônio não estando limpo o suficiente, aquilo não chega nele. É como se fosse um objeto todo empoeirado, né, e que depois nós jogássemos assim por cima, o quê? Não está vendo um exemplo muito bom aqui, tá? Mas eu vou dar esse mesmo que está chegando aqui. É como se nós tivéssemos um objeto todo empoeirado e jogássemos um pouquinho de areia brilhante por cima e aquilo ali não vai se grudar, não vai se juntar, não vai se unir, porque tem tanta poeira que não vai ficar uma areia brilhante junto àquele corpo empoeirado. Por quê? Porque aquele objeto está sujo, está muito empoeirado. Então, é essa a função do astrócito, é manter o neurônio saudável, limpo, né? Para que as proteínas, por exemplo, pudessem alimentar o neurônio. O neurônio ele precisa ser bem alimentado com as proteínas necessárias, tá? Necessárias para o seu bom funcionamento. E o astrócito ele está nessas células glia. Então, os neurônios eles precisam, né, das células glia para se manterem saudáveis. E, falando aí em termos da vida saudável do neurônio,
nós podemos falar também das chamadas podas neuronais. Eu preciso saber que negócio é esse? Eu sou professor. Eu preciso saber que negócio é esse chamado de poda neuronal? Precisa, professor. Precisa saber o que são as podas neuronais. E aí, eu vou pedir agora também nesse slide 19 aos colegas um pouquinho de paciência para a gente demorar um pouquinho mais, porque as podas neuronais são algo muito importante. Muito importante, tá? Então, por que, enquanto educador, é importante conhecer as podas neuronais? Porque, vejam, nós nascemos com mais de 86 bilhões de neurônios. Mas nós não vivemos a vida toda com eles. Nós perdemos ao longo da vida. E por que nós perdemos? Porque nós nascemos com mais neurônios do que precisamos. E assim como... E o que é que sai, o que é que fica? Aqueles neurônios que nós não vamos precisar para a nossa sobrevivência, eles desaparecerão. É isso que constitui que vai constituir as podas neuronais. Então, o cérebro está aqui conosco, para nos dar condições de sobrevivência, para viver em sociedade, para sobreviver. Só que no grau de vida humana que nós chegamos hoje, nós não precisamos de mais desses 86 bilhões de neurônios, de todo esse arcabouço do cérebro para garantir a nossa sobrevivência. Então, nós vamos perder alguns. Alguns desaparecerão. Daí vamos pensar, vejam só a importância dos 70% da estimulação externa que nós devemos proporcionar às vivências dos sujeitos para uma vida cerebral saudável, proativa, em termos de conhecimento. Tá? Então, nascemos com mais de 86 bilhões de neurônios e vamos perdendo. E essas perdas, elas ocorrem nas chamadas podas neuronais. O momento de maior aprendizagem do ser humano ocorre entre o nascimento e a primeira infância. Então, pensem aqui comigo. Respirar. Respirar é difícil, Eu estou vendo aqui o quanto é difícil diante de uma gripe. Mas, enfim, aprender a respirar. Isso é algo que se aprende assim que se nasce. Então, nós não nascemos sabendo. Nós nascemos e vamos aprender a respirar. Nós vamos aprender a engatinhar, a levantar, a controlar movimentos de um corpo que nem sempre é proporcional, a depender da fase da criança, 3, 4, 5 meses, às vezes o corpo não está nem muito desenvolvido, mas a cabeça, porque ela está lá com 4, 5, 6 meses. E a criança ela vai aprender a equilibrar o corpo, controlar os movimentos. Depois vai ter que levantar, vai ter que caminhar, vai ter que falar. Tem algo mais complexo do que o desenvolvimento da fala do sujeito, da oralidade? Então, é muita aprendizagem para um espaço curtíssimo, de 2, 3 anos. Porque do nascimento até os 3 anos de idade, a criança está consolidando a fala. Algumas precisam de um pouquinho mais de tempo, mas, de modo geral, a criança ela passa por uma série de aprendizados densos e num curtíssimo espaço de tempo. Então, todos os estímulos para a criança aprender é condição para a realização de sinapses. E aquilo que não é estimulado causa a morte do neurônio. Então, até 2 anos e meio, mais ou menos, ocorre a primeira poda neuronal. Daí a importância de estimularmos adequadamente a criança até por volta dos 2 anos e meio. A poda neuronal ela define os neurônios estimulados e os não estimulados. As células glia serão as responsáveis por manter o funcionamento cerebral, cuidando dos neurônios estimulados, porque os que não forem estimulados vão cair na poda neuronal. Os neurônios, vejam, os neurônios não utilizados, eles gastam energia do sujeito.
Eles consomem a energia do cérebro e daí prejudicam o funcionamento do cérebro por esse gasto desnecessário de energia. Por isso, né, ocorrem as podas neuronais. O organismo cuida disso. E daí, se eu falo de criança, eu não posso deixar de falar da educação infantil. Por que os estudiosos da neurociência aplicada à educação falam tanto de educação infantil? Porque a consideram como a maior janela de oportunidades de estimulação ao desenvolvimento do sujeito. Até os 7 anos, devemos estimular a criança a, por exemplo, né, conhecer o corpo, identidade, oralidade, socialização. Estimular a criança por meio de diferentes jogos. Estimular a criança por meio do brincar, né? E por brincadeiras diversas. É nessa idade que nós aprendemos a ser seres humanos. Precisamos estimular muito até os 7 anos, e estimular muito e adequadamente, porque não adianta nada estimular de forma inadequada. Estimular muito e adequadamente a estimulação motora e psicomotora. Isso garante a aprendizagem e o desenvolvimento posterior, de habilidades posteriores de desenvolvimento. E aí, por isso que eu fico enlouquecido, eu acho que eu já mencionei isso em alguma outra sessão, quando eu me deparo com algumas instituições de educação infantil estimulando a alfabetização aos 3 anos de idade. Gente, não pode. Nós precisamos estimular até os 7 anos de idade, né? E aí, 3, 4, 5, 6 anos, precisamos estimular, fazer estimulação motora e psicomotora, para que a alfabetização ocorra na idade certa desses alunos, que é os 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. A não ser que ela tenha altas habilidades, tenha superdotação, aí a conversa é outra. Mas, em um funcionamento ausente, né, de superdotação, é preciso, né, cuidar dessa estimulação mais ampla, para que essa criança que não tem superdotação, ela tenha condições maduras de, aos 6, 7 anos, ser alfabetizada, tendo desenvolvido aí, né, nas habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas na idade correta. E aí, quando falamos disso, falamos também da matemática. Né? Matemática é espacialidade pura. Quanto mais estimularmos a lateralidade, a espacialidade, melhor a criança será em matemática, em raciocínio lógico. O contexto influencia, obviamente, não é? A infraestrutura, a alimentação, violência do contexto. Isso, obviamente, prejudicará o desenvolvimento da criança. Mas, em uma situação considerada normal, a estimulação ela garantirá um melhor desenvolvimento lá no ensino fundamental. Por quê? Porque estaremos dando condições de desenvolvimento da estrutura cerebral de forma adequada. Por isso, insisto, não. Não se deve forçar a alfabetização precoce. Né? Escrever só depois de 6, 7 anos. A criança tem muita coisa para fazer, para viver, para experimentar, antes desse processo de escrever como uma tarefa obrigatória. Antes, a criança tem que saber brincar, se posicionar, se localizar no espaço, no tempo, ter sensibilidade cognitiva e emocional no jogo, desenvolver capacidade de abstração, né? O que influencia no autoconhecimento, no controle emocional. Sem isso, de nada adianta, né, saber passar por um processo de alfabetização. Esse processo estará comprometido. Estrutura cerebral é uma coisa, livro didático e tarefas escolares é outra. A criança pode até aprender a ler, mas de uma forma natural, decorrente das brincadeiras educativas e não de uma atividade obrigatória, dever de casa, para uma criança de 3 anos de idade. Criança com 2 anos de idade, em escolas de educação infantil, com livros didáticos, em 3 livros didáticos dos 6 que a criança utiliza. Então, ela poderá aprender a ler, inclusive, mas a depender das brincadeiras que ela tem no decorrer das experiências dela, não como uma tarefa obrigatória. Ela vai aprender que existem letras, que existem números,
que existem sequências. É importante que ela aprenda a distinguir, por exemplo, o E do F. Que ela aprenda que existem sequências. Isso ela aprende com 2 anos de idade. Mas isso por meio de um processo do brincar. A alfabetização, né, não, é outra coisa. A alfabetização como obrigatória, né, juntando o A com o B com o A, fazendo ba, o ba, bebi, bobu, fa, fe, fi, fofu, como obrigação, não. Isso é estimulação incorreta. Uma nova poda neuronal ocorre lá, mais ou menos, por volta, né, dos 7 anos, ou seja, início do período do ensino fundamental. Uma primeira poda, lá pelos mais ou menos 2 anos e meio, uma segunda poda neuronal, ao iniciar o ensino fundamental, por volta dos 7 anos. Vejam que há marcos, né, no desenvolvimento do cérebro humano. Daí a insistência. É preciso consolidar o que se aprendeu na educação infantil. Até o 3º ano, dizemos que a criança está na fase concreta. Do 3º ano ao 9º ano, dizemos que a criança está na fase de abstração. Não é isso? E a partir de então? A criança não, o adolescente vai estar lá por volta dos 14 anos de idade. Né? Termina o ensino fundamental por volta dos 14 anos. E aí ela entra na fase de experimentação e aplicação. Experimentação e aplicação. Estamos falando aí de estrutura neurológica. Então, é preciso considerar as fases de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, ela passou por esse processo e aí uma nova poda vai acontecer, certo? Saiu dos 14 anos, entrou numa fase de experimentação e aplicação e está entrando numa fase de uma nova poda. Mas essa nova poda não vai ser de neurônios, vai ser de sinapses. E ela ocorre por volta ali dos 18 anos de idade, aproximadamente. Vejam, aproximadamente aos 18 anos de idade. Uma nova poda, que não é de neurônios, mas sim de sinapses entre os neurônios, vai ocorrer aí a partir dos 18 anos, aproximadamente. Isso vai garantir mais, lá na fase adulta, condições para que o sujeito tenha uma identificação com a especialização, fazer com que ele pense em termos de perspectiva profissional, por exemplo. Ou seja, as podas neuronais elas vão nos levando a um caminho da especialização. Por isso que a educação básica, e ela é chamada de básica, esses primeiros anos da escolarização, por isso que ela é geral, aberta. Depois do ensino médio, quando é que nós terminamos o ensino médio? Por volta dos 18 anos. Depois disso é que o sujeito vai entrar no caminho da especialização, e não antes. Por quê? Porque neurobiologicamente o sujeito não está preparado. Ele só, pós-poda de sinapses que ocorre por volta dos 18 anos, é que o cérebro ele tende a levar o sujeito a pensar em caminhos de maior especificidade, que vai dar a ele uma maior segurança na tomada de decisões, no plano do médio e longo prazo, em termos de especialização. Por isso que me preocupa particularmente, desde as primeiras discussões sobre a reforma do ensino médio. Por quê? Porque ela é especializante. Ela leva ao adolescente um caminho da especialização aos 15 anos de idade. E vejam, é um momento, os 15 anos de idade, é um momento rápido também, de efervescência de hormônios, que mexe também com questões de identidade do sujeito. E aí o sujeito ele é levado, ao ingressar no ensino médio, além das questões neurobiológicas, as questões hormonais, a pensar em termos de especialidade, por conta aí dos itinerários formativos. Tá? E, à luz da neurociência, o sujeito ele é levado somente após os 18 anos, quando ele entra no processo de amadurecimento cerebral, que o sujeito ele vai desenvolver capacidade de tomar decisões no médio e longo prazo, e com caráter de especialização, de especialista. Certo? Então, vamos adiante.
Eu havia pedido para demorar um pouquinho mais nesse slide anterior, mas é porque é importantíssimo, demais, né? Pensar as podas neuronais, as podas de sinapses, para a gente entender a importância da estimulação e estimulação correta na idade adequada ao sujeito, certo? Mas vamos falar agora de neuroplasticidade. Vamos falar que é possível aprender, que é possível desaprender e é possível reaprender. Neuroplasticidade significa, portanto, aprendizagem pura. Esse conceito, né, vem da área médica e está voltado para o estudo e tratamento de lesões cerebrais ocasionadas no pós-guerra, né, Segunda Guerra. O que foi que se verificou? Verificou-se que, mesmo diante de várias lesões que alguns sujeitos passaram, passando por diferentes processos de estimulação do cérebro, o cérebro conseguiu reabilitar-se, né, em algumas funções, tendo algumas das suas funções recuperadas. E aí, em termos de plasticidade, e aí falamos de plasticidade neuronal. E quando falamos disso, falamos da capacidade do cérebro moldar-se, ser modelado. E é importante estudarmos sobre isso, né, se estamos trabalhando com inclusão. E sabemos que muitos dos nossos colegas, né, professores desse curso, trabalham diretamente com a inclusão nas suas escolas. Inclusão de um público específico, porque quando falamos de inclusão, falamos de todos os alunos, independente de alguma necessidade específica, né, ou permanente ou não. Mas nós temos um público específico de colegas professores que trabalham com alunos que têm, né, além de serem públicos de inclusão, naturalmente, são incluídos dentro da política da educação especial. E aí, quando falamos em plasticidade neuronal, é muito importante, né, para aqueles que trabalham, sobretudo, com esse público de alunos. Então, se a programação, né, cerebral do sujeito, né, ou genética do sujeito não preparou o sujeito para lidar com a vida prática, a neuroplasticidade ela pode permitir que o sujeito se readapte, né, e consiga ser funcional diante de algumas necessidades da vida. Por isso que nós afirmamos que é possível aprender, desaprender e reaprender. Repito de novo, mais uma vez. O como, mais uma vez, é mais importante a ser considerado em sala de aula do que o que fazer. É o como fazer que vai fazer, que fará toda a diferença. O ensino e a aprendizagem devem ser feitos, né, e a aprendizagem, sobretudo, ela deve ser feita, né, a partir da diversificação de estratégias pedagógicas. Nós falamos muito isso aqui quando falamos de interdisciplinaridade e transversalidade, né? É preciso lançar mão de diferentes estratégias pedagógicas para que o sujeito aprenda de maneira espiral. É preciso que eu aprenda algo, né, reestruture esse algo para que eu consiga aprofundar o conhecimento que eu tinha sobre aquele algo. Então, eu me aproprio de determinado conhecimento, eu vou aprofundar aquele conhecimento cada vez mais nas minhas experiências escolares. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver contato com diferentes experiências de aprendizagem, para que cada vez mais esse conhecimento se torne um conhecimento complexo. O que é que diz, né, esse slide 21? Não é isso? Vou fazer a leitura, já que tem bastante texto, pensando aí, sobretudo, naqueles colegas que estão acompanhando só o áudio. Certo? Nessa nossa sessão, nós temos mais imagens do que textos por conta, né, do fato de que neurociência, quando nós falamos de neurociência, nós falamos de imagens que não estão visíveis. Então, nós temos aí, né, a reprodução de algumas imagens para nos ajudar a materializar esse conhecimento que está no plano do funcionamento cerebral. Certo? Então, temos poucos textos, mas eu vou fazer agora a leitura de um texto, certo? Do slide 21. O que é que ele diz? O que é plasticidade neuronal ou neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de ser moldado. Se a programação genética de um indivíduo não a preparou para os estímulos que iria enfrentar no ambiente em que vive, a plasticidade pode permitir que o cérebro se readapte para eles.
O cérebro possui uma capacidade incrível de se reorganizar quando exposto a novos aprendizados. Se o cérebro se reorganiza a partir, né, de novos aprendizados, aí eu quero fazer novamente uma consideração sobre a reforma do ensino médio. Já que eu comecei, né, ficou uma coisinha aqui, eu queria retomar um aspecto. Vejam, tomada de decisões. Tomada de decisões não é algo simples na vida do ser humano. O cérebro, ele está efetivamente formado após os 20 anos. Consistentemente aos 25. Então, dos 23, 24, 25 anos, o cérebro está fechando o seu processo de formação, amadurecimento. Logo, o adolescente de 15 anos, ingressando no ensino médio, ele não pode ter a capacidade de decisão concreta para decidir sobre questões importantes e definidoras para a vida dele inteira, como uma carreira profissional. O adolescente, ele ainda precisa de reguladores externos. Ele não tem ainda o total controle dos seus impulsos. O controle é deficitário. Controle dos impulsos do adolescente, ele é deficitário. Nós vamos ver isso aqui ainda, no finalzinho da nossa sessão, certo? Então, a questão do lidar com a responsabilidade e tomada de decisões a longo prazo, isso mexe com o funcionamento cerebral, certo? Então, por exemplo, eu disse para um aluno em estágio supervisionado do curso de História à Distância, né, quando ele se colocou numa seguinte situação complicada. Ele disse que se sentia inseguro em alguns momentos de segurar a turma no momento de indisciplina, porque eles pensavam que ia estar sendo autoritário. Disse, não, você tem que intervir. Você não vai ser autoritário, você vai ser autoridade, se fazendo presente em sala de aula, coordenando o processo, estimulando o que tem que ser estimulado e trabalhando como regulador externo de algumas posturas dos adolescentes em sala de aula do ensino médio, do ensino fundamental ao ensino médio. Porque o controle emocional do cérebro do adolescente, ele não está neurobiologicamente formado completamente. Por isso que o adolescente ele precisa de reguladores externos. Como você vai fazer? Isso é que vai fazer toda a diferença. Você vai ser autoridade, como sendo aquele que tem a competência técnica, teórica para fazer isso, ou você vai ser autoritário, que é aquele que vai dar meia dúzia de gritos em sala de aula mandando os meninos se calar. Então, uma coisa é ser autoritário, outra coisa é você ser autoridade, ser aquele profissional que, de fato, domina a área na qual está trabalhando, certo? E outra coisa, o cérebro, ele está voltado para a nossa sobrevivência, mas ele também se acomoda a uma zona de conforto. E aí pense nisso no adolescente. O adolescente, se ele tem que escolher algo para estudar, o que é que ele vai escolher? Ele vai escolher aquilo que ele acha que gosta. O cérebro, ele gosta da zona de conforto, mas ele foi feito para se desenvolver na maior capacidade e possibilidade possível. Então, eu não posso chegar aos meus 15 anos, fechar um caminho formativo, sem ter aí condições de levar meu cérebro a se desenvolver no âmbito, né, numa amplitude maior. Então, ele vai seguir um caminho, né, que supostamente ele está mais identificado, porque ele vai pelo que ele gosta. Só que como é que ele vai saber se ele gosta de uma outra área, de um outro caminho formativo, se ele não experimentou? Então, ele teria que experimentar. Ele, o aluno de ensino médio, ele teria que passar por diferentes experiências. E não somente aquelas que ele supõe gostar. Ele vai gostar, ele vai se tornar expert em algo, né? A exemplo de quem tem determinado espectro, né, do autismo, como a síndrome de Asperger, né, que o sujeito ele tem um hiperfoco e vai se tornar expert em algo. Tá, o outro adolescente ele pode também se tornar expert em algo que ele supostamente gostava e vai se aprofundar só naquilo. E aí vai exercitar determinada área do cérebro. E o resto do cérebro? Não vai ser utilizado?
Não vai experimentar outras áreas? Gente, olha, não é porque eu gosto mais de matemática que eu não posso ser expert também em história, em linguística ou em filosofia. Gente, o que é filosofia? Os grandes filósofos do mundo, né, lá da antiguidade, e que nos possibilitam interpretar o mundo ainda hoje, né, os filósofos clássicos, eles eram matemáticos. Então, não é porque eu gosto hoje, 2019, 2020, não é porque eu gosto mais de matemática que eu não tenho que estudar filosofia. Eu tenho 15 anos, 16, eu sou aluna de ensino médio. Então, eu tenho que ter janelas de oportunidade para que o meu cérebro se desenvolva, né? E nesse processo de amadurecimento cerebral dos meus 20, 25 anos, eu tenho condições de tomar uma decisão com mais propriedade, com mais segurança. Descartes, né? Descartes, por exemplo, ele era filósofo e matemático. Ele, né, foi ele que criou, por exemplo, né, o modo de coordenadas, o plano de coordenadas, aquele plano XY, né, que eu gostava bastante de estudar aquilo ali. O plano XY. Aquilo ali ele criou como um apêndice do livro de filosofia Discurso do Método. Ele queria entender as coisas do mundo na forma de proporções matemáticas. Daí, né, ele articular objetos geométricos com algébricos, ou seja, numéricos e algébricos, ou seja, as equações. E Descartes é só um exemplo entre tantos outros matemáticos tão importantes na história, que eram também filósofos. Aí eu pergunto, é assim que a Base Nacional Comum Curricular enxerga as coisas? Às vezes parece que a matemática está tão distante de outras coisas, como a filosofia, por exemplo, né? E aí a matemática fica, né, ainda como um bicho para alguns dos nossos alunos. Enfim, reformar o ensino médio, limitando as possibilidades de crescimento do sujeito, ao colocar nas mãos dele a decisão pela escolha de uma área, aos 15 anos de idade, ele vai para a área que ele mais gosta, ou que ele supõe gostar, ou que tem disponibilidade no local onde ele mora, onde ele reside. Né? Vamos supor ainda que ele tenha, naquela escola X, né, em que ele tenha todos os itinerários formativos disponíveis, ainda assim ele vai para uma área. E ele poderia, né, circular em outras áreas. E talvez ele não goste das outras áreas, por quê? Porque ele não as conhece. E vai perder a oportunidade de conhecer. Por quê? Porque a regulamentação do ensino não permite. Portanto, há uma limitação do repertório de conhecimento dos seus alunos. E para os dias de hoje, isso é altamente destrutível. E essa reforma, como está posta, ela vai sobretudo para onde? Para a escola pública. Vai atingir filho do pobre, dos pobres. Por quê, gente? Veja, nós vivemos num momento em que muitas profissões são extintas muito rapidamente. Algumas profissões, elas nascem já quase com prazo de validade, né, definido. Profissões que duram 10, 15 anos. Então, daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter profissões inimagináveis hoje. E o aluno que entra hoje no ensino médio, com 15 anos de idade, que escolhe itinerário formativo X, ele vai ser um sujeito que se especializou muito cedo em uma área. Esse menino sofrerá. Por quê? Porque ele optou por uma coisa, ele seguiu uma escolha para a qual o cérebro dele não estava completamente preparado. Sem falar que, por vezes, né, entregamos para a sociedade um aluno passivo, que não é protagonista de nada. Por quê? Porque tudo, quem decide no processo escolar é o professor. Então, o professor decide, o professor manda, o professor avalia, o professor dá a resposta, faz a pergunta e dá a resposta. Aluno sem criatividade, sem expressão, sem capacidade de iniciativa.
O menino não pode sair da educação básica sem capacidade de expressão oral, sem saber falar, sem saber sistematizar um raciocínio, construir uma argumentação. O aluno tem que ler, escrever, falar, trabalhar sozinho, trabalhar em grupo. Ser levado a tomar decisões, desenvolver capacidade criativa. Isso ele vai desenvolver ao passar por diferentes experiências em sala de aula, na escola. Isso repercute na vivência do aluno. Por quê? Porque foi feito de forma prática. É preciso que haja, portanto, estimulação na área de linguagens, da matemática, das ciências físicas, naturais e das ciências humanas e sociais no ensino médio. Pode-se modificar o como se faz, mas não retirar os segmentos de área da base, da estimulação formativa dos alunos até o final do ensino médio, que corresponde aí aos 18 anos. Tá? Ainda temos um tempinho ainda para esse nosso segundo bloco. Então, vamos fechar aqui, já que falamos tanto aí eu falei, né? Tanto da reforma do ensino médio, que compromete, de certa forma, o desenvolvimento do sujeito, em termos de tomada de decisão quanto a uma especialização aos 15 anos de idade. Então, e já que falamos de neuroplasticidade, não podemos associar uma coisa com a outra. Neuroplasticidade e alunos com 15 anos de idade, nós não podemos deixar de falar de aluno protagonista. E quando falamos em aluno protagonista, quando falamos nisso, nós não podemos considerar a sala de aula pronta. O que é a sala de aula pronta? É aquela sala de aula que não dá definitivamente para atender às inquietações do público escolar de hoje. É o professor que fala, orienta, propõe, define, sem proposições deliberadas coletivamente com os alunos. Claro, os alunos não vão decidir nada, eles não são os profissionais. Mas eles vão dar elementos para que os professores melhor façam suas escolhas, para que o professor melhor coordene o processo para atingir os alunos. O profissional da educação tem essa condição, recebendo os elementos necessários para programar o processo de aprendizagem. Porque o aluno, ao sair da educação básica, ou seja, do ensino médio, ele tem que saber elaborar, executar, avaliar um projeto. Ele tem que saber resolver um problema. Ele não pode sair passivo, sem criatividade, sem engajamento, sem expressão. O aluno sem expressão é aquele aluno que não fala. Porque uma coisa é ser falador, né? Não é para o menino sair falador, né? Falando um monte de coisa que às vezes não se aproveita nada. Não, é saber sistematizar o pensamento. Não é ele ficar falando. Não, ele pode falar, inclusive, muito pouco. Mas o falar com propriedade é o que nós estamos falando aqui de aluno com expressão. O aluno precisa ter capacidade de expressão. Porque senão, colegas, nós vamos estar colocando para fora da escola um sujeito para ser devorado por uma sociedade que é dura, que é individualista, que é altamente preconceituosa, que é a nossa sociedade brasileira. Tá? Enfim, hoje nós vivemos um novo momento, uma nova era, uma era de alunos muito estimulados pelas novas tecnologias. O papel do professor é importantíssimo diante das novas tecnologias. Por quê? Porque o estímulo das novas tecnologias ele é superficial, não há aprofundamento. Né? Não há aprofundamento no contato que você tem com o Facebook, WhatsApp, Telegram. Tudo é muito rápido, superficial, e por isso entedia fácil o sujeito. E daí o contato com isso faz com que os alunos não queiram ler textos mais longos. Né? Agora não que eu estou afastada do Facebook desde o final do ano passado, né? Mas me afastei um pouco dessas redes sociais por um tempo, e eu lembro que era claro quando, diante de algumas postagens mais curtas, né? O quanto elas eram mais comentados, eram os posts mais curtidos, aqueles mais curtos. Quando você colocava uma postagem com 3, 4 parágrafos, diminuía o número de quê? De comentários, de curtidas. Isso era um sintoma de que as pessoas não estavam lendo.
Ou seja, esse entediar-se diante das novas tecnologias, das redes sociais, é algo que não atinge só os alunos, atinge também adultos professores, né? E isso vale também para a aula. A aula da educação básica, ela também se torna entediante quando ela é superficial. E aí o menino vai desenvolver ansiedade, pensamento acelerado, né? Não vai contribuir para a maturidade do sujeito. E aí nós vamos estar formando, com aulas superficiais, um sujeito que vai sair da educação básica, vai se formar um adulto também superficial, imaturo. Né? Que a vida dele é baseada na superficialidade. Aí ele é fortão, ele é corajoso só nos bastidores das redes sociais. Numa rede social real, com conversas com sujeitos, com interação real, baseada no contraditório, o sujeito, ele recua, ele não sabe como lidar. Então, nós não podemos, no ambiente escolar, trabalhar a estimulação superficial. Então, novas tecnologias, sim, são sempre muito bem-vindas, mas elas são um recurso que o professor vai utilizar para levar suas aulas a um processo de aprofundamento. As aulas não podem ser apenas um show pirotécnico, elas devem buscar o aprofundamento, né, das conexões neurais dos alunos, um processo de realmente mudança nas suas estruturas cerebrais. Ou seja, o professor e o aluno têm que, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, ter a ciência da necessidade de focar, né, no seu processo de aprendizagem, para que, de fato, ele desenvolva habilidades concretas para o lidar com a vida em sociedade. E o professor tem que ter a consciência de que seus alunos, né, hoje têm um cérebro excitado, né, pelas novas tecnologias, pelas redes sociais, e ele não pode pautar por isso as suas aulas em meras aulas expositivas, sendo ele, né, o professor, o único que detém, né, a prática daquele processo. Não, o aluno precisa, né, participar de experiências práticas, concretas, reais, para que aquilo repercuta no seu processo de aprendizagem, para que aquilo, de fato, modifique suas estruturas cerebrais. Tá? Do contrário, o que é que nós vamos ter? Ausência de aprendizagem.